Fala surfistas, sejam bem-vindos ao Geração Surf. Eu sou a Bruna e no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas para você conseguir escolher entre comprar um stand-up rígido ou um stand-up inflável. Respondendo essas perguntas que eu vou estar fazendo aqui nesse vídeo, com certeza até o final dele você vai conseguir achar qual é a melhor opção que vai se encaixar no seu bolso e na sua vida. Antes de começar o vídeo propriamente, eu quero dar uma dica de ouro para vocês. Atenção! Se vocês estiverem na internet e olharem uma prancha de stand-up, pode ser rígida, pode ser inflável, mas por um valor muito abaixo do que os das lojas fazem, desconfie. Existem vários modelos de prancha de stand-up que são furadas, gente. Às vezes, na maioria das vezes, o barato acaba saindo caro. E você tem que pensar que o stand-up paddle, ele é um esporte radical. Apesar de ser uma coisa muito tranquila e muito legal para você fazer com a família, com os amigos, com crianças e tudo mais, ele não deixa de ser um esporte aquático e que você tem que ter uma certa segurança no equipamento para poder sair por aí remando, né, no mar, na lagoa ou no rio. Não importa, mas você tem que ter um equipamento que te dê o mínimo de segurança para você conseguir fazer as suas atividades. Então, desconfie, tá? A primeira coisa que você tem que saber na hora entre escolher uma e a outra é: eu tenho espaço para guardar essa prancha? As pranchas de stand-up rígidas, elas vão ter ali geralmente 3,20 metros, o que dificilmente vai entrar num elevador comum de apartamento. Conheço muitas pessoas que se desfizeram dos seus stand-ups rígidos porque não conseguiam entrar com ele no elevador e aí ficava muito difícil fazer essa dinâmica. No geral, você precisa ter um local na sua casa para guardar essa prancha. De preferência, tem que ser um local arejado e que não tenha incidência solar direto. Claro que você pode comprar uma capa para proteger a prancha também, não tem problema, mas o ideal é que não pegue sol na prancha, porque vai diminuir a vida útil dela. Sabendo isso, você já descarta aí alguma das opções. Agora você tem que saber a segunda parte. Qual o objetivo que você tem com essa prancha? Você pretende surfar e pegar onda ou você pretende apenas remar? A minha experiência que eu tive com stand-up inflável surfando, eu não curti nem um pouco, eu achei muito mais difícil. E sem falar que dificilmente você vai conseguir evoluir muito na prática, né? Vai ser ali aquele surf bem básico, pegando a ondinha só, e vai ser um determinado tipo de onda, não dá pra ser uma onda muito forte. Se você pretende pegar onda de stand-up, o ideal é que você escolha uma prancha rígida. Terceira pergunta que você tem que se fazer: qual o local que eu vou fazer a prática do stand-up? Rios que tem pedras, correnteza e alguns objetos que vêm junto com isso, que podem bater na prancha e tudo mais. Mar ou lagoa, né? Então, se você vai para o mar e para a lagoa, é mais tranquilo. Se a sua resposta for rios e corredeiras, é mais indicado que você pegue um stand-up inflável pela praticidade com relação aos reparos. A prancha rígida, toda vez que você bater ela numa pedra, num galho, enfim, em qualquer coisa, pode acontecer de fazer o que a gente chama de malho. E aí é como se fosse uma rachadura na prancha e aí começa a infiltrar água por ali. E isso vai diminuindo a performance da sua prancha, então você tem que fazer esse reparo, ou você mesmo fazer, ou levar em algum determinado local para fazer. Esse seria também o ponto negativo da prancha rígida. No geral, a prancha rígida ela vai ter 3 pontos que são bem favoráveis, que é a performance dela dentro da água comparado com a inflável. As pranchas rígidas geralmente elas vão ser mais rápidas. Elas também vão te proporcionar um conforto maior para você remar em cima dela, principalmente para quem está começando. Ela tende a ser uma prancha mais estável e você consegue se equilibrar em cima com mais facilidade. E terceiro é a versatilidade, né? De você poder utilizar ela em diversos locais e inclusive no surf.
Mas agora a gente vai ter também aqui mais alguns pontos que são muito bons na prancha inflável. O primeiro deles é que você pode viajar com a sua prancha para qualquer lugar, você consegue levar. O segundo é a parte de armazenamento. Você não precisa ter também um rack no seu carro para transportar a prancha, você consegue levar ela dentro do seu carro. Você consegue guardar ela em qualquer lugar. E por último, a questão dos reparos. Não que a prancha inflável ela não vai te dar alguma manutenção ou algum problema. Ela pode dar sim. Mas no geral, acaba sendo bem menos do que uma prancha rígida. Uma prancha rígida, quanto mais você usa, mais tendência tem a malhar, dar algum problema, às vezes você bate em algum lugar, tem que fazer o reparo. Hoje em dia nós temos aí pranchas infláveis com uma tecnologia muito boa e o que eu indico sempre antes de você comprar é fazer um teste, principalmente se você está começando na modalidade, tenta fazer um teste com uma prancha inflável antes de você comprar. E se você tem disponível, vai a algum local que aluga a prancha, faz um teste antes para você saber como se comporta antes de tomar essa decisão. Porque o stand-up, ele é um material que ele vai durar por muitos anos se você cuidar dele. Então, vale super a pena você comprar uma coisa de qualidade, porque ela vai te acompanhar aí durante vários anos da sua vida. Um exemplo são os vídeos aqui do canal. Quem me conhece há mais tempo sabe, eu acho que eu tenho minha prancha de stand-up, a última eu fiquei com ela há 10 anos. E me arrependi de ter vendido, porque ela ainda estava muito boa. Ah, e outra coisa que eu esqueci de falar nesse vídeo, que é um dos pontos mais negativos da prancha rígida, é que ela vai ser mais pesada do que uma prancha inflável. Então, para você carregar e se locomover com ela, aqui ó, vai ter que usar o muque. Mas é isso, pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a escolher a prancha certa e bota aí nos comentários qual delas que você prefere, se você tem mais experiência aí com algum dos modelos, conta aqui pra gente, vamos trocar essa informação, essa ideia, eu respondo todo mundo e adoro conversar com vocês. E até o próximo vídeo.